Olá pessoal, meu nome é Thaís. E eu sou Samara. E hoje nós vamos fazer um TED Talk sobre os tratados desiguais após a independência do Brasil. Para falar um pouco sobre esse tema, a gente vai primeiro dar uma contextualizada em todo o período que antecedeu a independência, tanto como a proclamação da independência, e o período após, que é o foco do nosso trabalho, a relação do Brasil com os países ao redor do mundo. Vamos lá? Então, primeiro de tudo, a gente tem que voltar um pouquinho antes da corte portuguesa chegar ao Brasil, na época em que estava acontecendo a Revolução Francesa e Napoleão Bonaparte ele assumiu o poder. E então, quando ele começou a expandir o território, ele queria também conquistar a Inglaterra. Mas a Inglaterra era a maior potência daquela época, então era muito difícil eles adentrarem naquele território. Por isso, Napoleão Bonaparte ele fez o bloqueio continental, que impedia que todos os países da Europa fizessem comércio com a Inglaterra, para que assim ele pudesse enfraquecer a Inglaterra e conseguir conquistar aquele território. Mas Portugal foi um dos únicos países que não aderiram a esse bloqueio. E aí foi em 1806 que Napoleão Bonaparte fez um ultimato para Portugal, dizendo que se eles não aderissem ao bloqueio, eles iriam invadir Portugal. Então, de fato, em 1806, Napoleão mandou as tropas francesas para invadir Portugal. João VI arquitetou todo um plano para vir para o Brasil, escoltado pelas tropas inglesas. Em 22 de janeiro de 1808, que a corte portuguesa chegou ao Brasil, especificamente em Salvador. Então, em março de 1808, que a corte portuguesa saiu de Salvador e veio para o Rio de Janeiro e começou então o processo de desenvolvimento do Brasil. Então, a principal característica desse período foi a inversão colonial. E o que isso significa? A inversão colonial foi o que tornou o Brasil não só mais uma colônia portuguesa, mas a sede da corte portuguesa. E isso teve um peso para o Brasil muito grande, porque a história de todo o nosso país seria completamente diferente se a corte portuguesa não tivesse vindo para cá, trazendo todos os artefatos que eles trouxeram para o nosso país. Então, tão logo que a corte portuguesa chegou no Brasil e se estabeleceu no Rio de Janeiro, uma das principais medidas que o João VI fez foi a abertura dos portos às nações amigas. Isso significava para o Brasil que não éramos mais somente uma colônia, mas agora a gente abria os portos para comercialização dos países. E isso atraiu que comerciantes de outros países viessem para cá, especialmente a Inglaterra, que teve uma relação privilegiada, já que eles tinham todo esse acordo com Portugal e tinham escoltado a corte portuguesa até o Brasil. Então isso fazia com que a corte portuguesa tivesse uma dívida com eles. Por isso, foram também um dos mais beneficiados nessa abertura dos portos. Além da abertura dos portos, João VI implementou várias medidas que fizessem com que o Brasil entrasse em um desenvolvimento. Os autores do livro História do Brasil, uma interpretação, narram o seguinte: instalou-se seu governo, criando seu ministério, abolindo a criação de indústrias, fundou uma biblioteca, criou escolas e chamou missões francesas e de outros países para pesquisas, formações de quadros, atividade intelectual e ciência variada. Nesse sentido, todas essas medidas tornaram o Brasil uma vitrine para o exterior, trazendo várias pessoas de diversos países para cá. Pois, além de tudo, ainda tínhamos aqui um rei, uma bela cidade e todo um ambiente muito propício para que vários visitantes viessem para o Brasil. Então, em 1815, João VI ele estabeleceu o Reino Unido de Portugal, Brasil e Alvarenga. Com todas essas medidas que João VI tomou acerca do Brasil, especialmente no sentido científico e artístico, uma das pessoas que vieram para o Brasil e foi muito importante foi o Jean Baptiste Debré. Ele escreveu e lançou um livro em 1834, cujo nome era Viagem Pitoresca e Histórica do Brasil. Esse livro foi responsável por moldar boa parte do pensamento do exterior acerca do Brasil. Isso porque o Jean ele descreveu e pintou a sua percepção de quando ele esteve aqui. Falando um pouco mais sobre a Inglaterra e a relação que eles mantinham com o Brasil, é importante destacar que quando há a abertura dos portos,
Isso é muito benéfico para a Inglaterra, porque eles já tinham relações mercantis com a América do Sul. Então isso só se intensifica ainda mais. Além de que eles tinham uma base chamada Royal Navy, que era responsável por administrar todas essas relações mercantis que existiam na América do Sul. Até que em 1810 eles chegam a assinar um tratado com a Inglaterra que diminuía as taxas alfandegárias da Inglaterra quando eles fossem comercializar. E esse foi um período em que o autor Alan K. Manchester define como preeminência inglesa no Brasil, que é quando a Inglaterra possui maior controle sobre os comércios brasileiros que o próprio Brasil. Porém, é claro que os brasileiros e os portugueses e todas as elites não ficaram nada contentes com toda essa situação. Então, começam a acontecer várias rebeliões, não só no Brasil, mas também em Portugal. Uma delas é a Insurreição do Nordeste, que acontece em 1817, no Nordeste do Brasil, que eles questionavam o centralismo e toda a estrutura colonialista que permanecia ainda no país. Também acontecia uma guerra contra os espanhóis. E, além disso, a Carlota Joaquina, que era rainha e esposa de João VI na época, desde antes da corte portuguesa vir ao Brasil, ela já tinha todo um plano de conspiração para que ela pudesse ser rainha sozinha. Além disso, as elites portuguesas também começaram a se rebelar contra João VI, porque eles queriam que a família portuguesa voltasse para Portugal, porque eles estavam abandonados lá. Então eles começam a fazer também protestos e rebeliões para que a corte portuguesa voltasse. A maior expressão disso foi a Revolta dos Portos, que teve em 1820, em que eles visavam diminuir o poder do rei e recolonizar o Brasil. Portanto, em 1821, João VI, não aguentando mais as pressões de Portugal e do Brasil, ele então volta para Portugal e coloca logo em vigor a Constituição sob os interesses dos portugueses que eles haviam exigido. E aqui no Brasil, João VI deixa seu filho Pedro I para que ele pudesse tomar conta desse território. É nesse contexto, então, que José Bonifácio influencia Pedro I e move toda a elite brasileira daquela época para que pudesse ter a independência do Brasil. Então, de fato, no dia 22 de janeiro de 1822, há a proclamação da independência do Brasil de Portugal. Porém, Dom Pedro I ele só assume como imperador do Brasil em outubro daquele mesmo ano. Proclamada então a independência em setembro, foi só em outubro desse mesmo ano que Pedro I assumiu como imperador do Brasil e marcou de fato essa separação de Brasil e Portugal. Porém, isso não significa que os países do exterior reconheceram imediatamente a independência do Brasil, e de fato não foi isso que aconteceu, como nós vamos ver na parte que Samara vai contar pra gente. Como se sabe, o Brasil não teve sua independência reconhecida imediatamente. Vamos ver os estados mais importantes para esse corte histórico. Os Estados Unidos reconheceram a independência em 1824. Em 1825, foi a vez de Portugal, Inglaterra, França e Áustria. A Espanha só reconheceu a independência em 1834. Vale lembrar que o reconhecimento da independência pelo governo americano estimulou a adesão dos demais países e que a Inglaterra foi um fator importante para o reconhecimento português, por conta das pressões diplomáticas que exerciam sobre os até então colonos. Com a consolidação da independência, o Brasil se tornou uma espécie de protetorado inglês. A Inglaterra protegia seu território e era sua principal parceira comercial. Quando reconheceu que o Império era independente de Portugal em 1825, a Inglaterra consolidou os privilégios de nação mais favorecida no comércio com o país. Estabeleceu que os súditos ingleses não podiam ser julgados pelas leis locais, ou seja, os ingleses deveriam ser considerados superiores aos portugueses e aos brasileiros. O tráfico de escravos era um dos principais pontos de atrito entre o Brasil absolutista e a Inglaterra liberal. Por conta dos interesses econômicos da elite brasileira, o Império adiou as exigências abolicionistas por bastante tempo. Mas, aos poucos, o Império brasileiro teve que ceder às imposições da Inglaterra por conta de sua superioridade marítima. Os ingleses eram capazes de realizar revistas em alto mar. Em 1827, um novo tratado comercial que reafirmou os termos do Tratado de 1810 foi assinado. A Inglaterra renovou os privilégios de nação mais favorecida no comércio brasileiro e, por isso, o Brasil passou a ser o maior comprador dos produtos ingleses na América Latina. A economia brasileira precisava importar manufaturados. Os produtos ingleses foram as principais fontes para os seguintes produtos:
armas, munições, ferragens, tecidos, implementos agrícolas e outras manufaturas. Os comerciantes ingleses ocupavam as ruas com mercadorias vindas do seu país de origem, que eram, inclusive, altamente valorizadas. Com o fim das guerras napoleônicas, o Brasil teve que enfrentar a concorrência estrangeira. A Inglaterra não era dependente exclusivamente dos produtos brasileiros. Porém, não podíamos dizer o contrário. O Brasil era dependente exclusivamente das manufaturas britânicas. Por conta da dependência da Inglaterra, o Império importava mais do que exportava, o Brasil enfrentou um déficit comercial. A alternativa encontrada foi contratar empréstimos com bancos estrangeiros, o que provocou endividamento externo. O Brasil se tornou então vulnerável à pressão de interesses econômicos estrangeiros. Enfim, os tratados comerciais colocaram o Brasil em condição de dependente neocolonial da Inglaterra. Esses tratados atrelaram a economia ao sistema imperialista da grande potência inglesa ao longo de todo o século XIX e da primeira metade do século XX. Apesar dos objetivos globais da Inglaterra e da subordinação a essa grande potência, não é possível reduzir a situação econômica brasileira desse período a uma mera sujeição às vontades inglesas. Alguns anos mais tarde, livres do domínio de Dom Pedro I, o Brasil provaria que não necessitava da aliança com a Inglaterra. Porém, isso é uma história para outra oportunidade.